Hoje é dia de mais um panelaço em Ribeirão Preto, o movimento que luta contra o aumento de 40% nos salários dos vereadores. E mais uma vez o desafio é manter a duração da sessão. Prevista para 4 horas, Flávia, mas que tem durado menos, bem menos. Nas últimas 5 sessões, a sessão foi interrompida e os vereadores trabalharam quase 2 horas a menos. E os moradores estão de olho, Chico. A prova é que o primeiro projeto de iniciativa popular que pode ser votado pela Câmara de Ribeirão Preto. No calçadão de Ribeirão Preto, a campanha contra o aumento no número de vereadores ganha força e teve sua primeira vitória. Os organizadores conseguiram 22 mil assinaturas, número suficiente para uma decisão inédita na cidade: a criação do primeiro projeto de lei de iniciativa popular. As assinaturas agora vão ser revisadas e o projeto protocolado na Câmara para a votação dos parlamentares. Se aprovado, volta a ser 20 o número de vereadores. Eu acho excelente, porque eu acho que tem muito profissional para pouco trabalho. Pelo número de pessoas que tem, já está bom demais. Os que já tem, já não estão nem fazendo o que deve. Imagina, esse 27 não vai adiantar nada. O advogado e presidente de uma organização sem vínculos partidários e fins lucrativos que combate a corrupção, acredita que essa decisão é a prova de que as manifestações da população são capazes de mudar as decisões políticas. Pela primeira vez, acho que a sociedade ribeirão-pretana, os eleitores de Ribeirão Preto estão se manifestando e estão demonstrando a sua insatisfação com algo que existe, que é essa questão do aumento do número de vereadores. 20 ou 27 vereadores? Agora fica a dúvida de quantos vão subir essa rampa no ano que vem. O que é certo é que a partir do momento que o vereador assume uma das cadeiras, ele fica obrigado a cumprir o regimento interno da Câmara Municipal. É como se fosse um manual de direitos e deveres. Regras até então pouco conhecidas da população, mas que agora passam a ser questionadas. Uma delas é o tempo de duração de cada sessão. O regimento interno manda que as sessões realizadas às terças e quintas-feiras tenham 4 horas de duração. Desde que as manifestações contra o reajuste salarial dos vereadores começaram, elas têm acabado mais cedo. Tem durado no máximo 2 horas. Muito pouco. Acho que eles deviam sentir na pele que tem que trabalhar 8 horas por dia, segunda a sábado ainda por cima. O senhor acha que 2 horas de trabalho é pouco? Não devia nem sair de casa, né? Eu acho, né? Eles deviam ficar em casa, né? Acho que é mais fácil, né? Ou então só de pegar o ônibus pra cá, que o ônibus ele não pega de carro, né? Deviam pegar ônibus para ver se pelo menos as 2 horas dele compensava, né? Só de ônibus. A pessoa deveria exercer a sua atividade profissional e ser gratuitamente ser vereador. Eu quero ver se alguém ficava com essa briga danada para ser vereador. O presidente da Câmara de Ribeirão Preto diz que, apesar do regimento interno, fica a critério dos vereadores decidir por antecipar o fim das sessões. O tempo da sessão ela tem que durar o tanto quanto for necessário para você votar as matérias. 2 sessões foram encerradas mais cedo porque tinha a sessão às 8 horas, a sessão solene. E evidentemente que o presidente da casa, em caso de tumulto, alguma coisa assim, é conveniente encerrar a sessão. Prova mais uma vez de que eles não estão trabalhando adequadamente, não estão exercendo a função pela qual foram eleitos, foram escolhidos pela sociedade, escolhidos pelo eleitor, pelo povo. A promotoria instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na concorrência do lixo. Os argumentos apresentados apontam para um direcionamento a favor da empresa que já faz a coleta na cidade. O Ministério Público aceitou as denúncias que apontam favorecimento no processo de licitação do lixo em Ribeirão Preto. Eu recebi inicialmente essa representação, vi que os argumentos apresentados pelo interessados são graves e, por isso, eu instaurei um inquérito civil e requisitei informações da Prefeitura Municipal. Nesse momento, nós estamos aguardando as informações e a cópia do edital e dos demais anexos do PMI
para tomar uma posição a respeito desses fatos. As denúncias partiram deste empresário que encontrou vícios em todo o processo de manifestação de interesse. Um procedimento aberto pelo poder público que dá direito à participação de interessados no projeto que vai servir de base para a licitação. Além disso, está previsto na Lei de Parceria Público-Privada. Existem vários fatos que estão levando e mostram que realmente existe um vício enorme em cima disso daí e só vai levar um ganhador que já está trabalhando já em Ribeirão Preto. O vencedor que o empresário se refere é a Leão Ambiental. Tentamos ter acesso ao processo na Secretaria da Administração. Sem saber que estava sendo filmada, uma funcionária nos informa que o documento estava trancado na sala de um diretor. Se você quiser, eu posso anotar seu telefone e tudo, e a hora que o Guilherme chegar, porque a sala dele costuma ficar trancada, o armário fica sem documento. A secretária também nos informa que o diretor do Departamento de Materiais e Licitações, Guilherme Gabriel da Silva, nos receberia mais tarde com o processo em mãos. Ele falou assim, Renato, se você quiser vir à tarde, a reunião está prevista para acabar por volta da 1h, ele diz que vai almoçar, por volta de umas 3 horas ele vai estar aqui na secretaria. Ele falou que aí independe, se vocês quiserem vir, ele recebe vocês para mostrar o processo. Os documentos prometidos pela secretária foram negados pela assessoria de imprensa e não fomos recebidos pelo diretor. A Secretaria de Administração esclareceu por meio de nota que o acesso ao PMI somente através de requerimento, mediante pagamento das cópias. Um procedimento um tanto burocrático. Todo o processo licitatório deve ser transparente conforme a lei de licitação. Segundo este advogado, que integra uma organização de combate à corrupção, a burocracia ao acesso desses documentos vai na contramão da lei de acesso à informação. Todo documento do processo licitatório é público. Já temos uma lei aprovada de acesso à informação que está no seu período de vacatio legis, ou seja, de adaptação. Às vezes, pode até não ter obscuridades, mas dá a impressão que tem. Por quê? Porque, na verdade, omite-se informações, dificulta o seu acesso aos documentos. A denúncia protocolada no Ministério Público traz um fato curioso. As 4 empresas interessadas, Leão Ambiental, Valma Engenharia, Geovision, também do Grupo Leão, e Geométrica, protocolaram seus projetos no mesmo dia, praticamente no mesmo horário. Seria uma coincidência? Hoje a política vive um descrédito generalizado. Quanto mais claro for o processo de licitação, mais confiante se torna o cidadão. Ele passa exatamente a acreditar naquilo que ele está vendo, porque ele pode acompanhar. Na medida que ele não acompanha, tem-se a sensação de traição. A Valma Engenharia foi a vencedora. O projeto da empresa vai servir de base para a futura PPP do lixo. O que causa estranheza é que ele não emprega tecnologias atuais e sustentáveis, conforme a análise deste advogado especialista em meio ambiente. Não oportunizou medidas ou tecnologias ambientais atuais aí que venham a dar a destinação correta do lixo. Ele previu apenas o manejo dos resíduos para um aterro. Diferente da Valme, que não apresentou estudo à imprensa antes de vencer a concorrência, o consórcio Ambiolix tornou público o projeto que utiliza a tecnologia Biopuster, não agride o meio ambiente e é economicamente sustentável, cujo resultado final seria um composto orgânico destinado às lavouras. Outro fato que provoca dúvidas quanto à transparência da licitação são as licenças ambientais necessárias para aterros sanitários. Essas áreas que já possuem as licenças ambientais seriam exatamente as cláusulas que poderiam restringir a participação de eventuais interessados nesse futuro procedimento licitatório. A única empresa hoje que faz o tratamento de destinação final do lixo aqui em nossa cidade também é a mesma que possui essa área com as licenças ambientais vigorando. Em 2004, Ribeirão Preto ganhou destaque nacional com a máfia do lixo. O Ministério Público investigou o pagamento de propina, superfaturamento e Caixa 2 para a campanha eleitoral. Por isso, a preocupação da promotoria é ainda maior. É porque o contrato é de um valor muito grande e por um período também muito considerável. Então, é isso que nos obriga a tomar todas as cautelas necessárias. A gente imagina que é possível, se tiver alguma coisa, que a gente possa atuar preventivamente e não permitir que aqueles outros fatos do passado possam voltar a ocorrer.
A empresa vencedora vai prestar o serviço de coleta e destinação do lixo por pelo menos 20 anos, a um valor de cerca de R$1,5 bilhão de reais. A licitação ainda não foi aberta. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. A Leão Ambiental informou que desconhece a solução proposta e a eventual dependência de aterro sanitário. A empresa diz ainda que é inadmissível falar em direcionamento por causa do aterro de Guatapará. A Leão Ambiental reforça que qualquer tecnologia proposta necessita de um aterro.